Glória a Deus. Pega a tua Bíblia essa noite em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. Vai abaixando aí. Gênesis 2, 18. Diz assim, Gênesis 2, 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Eu vou ler novamente porque só o versículo 18 nós vamos pregar hoje à noite. Diz assim: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Glória a Deus. Só até aí mesmo. Hoje nós estamos dando início. Nós vamos passar algumas terça-feiras aqui falando sobre família. Família. É tanto que a nossa escola, pelo menos aí até final aí desse mês, vai ser Escola da Família. Então nós vamos estar aqui falando sobre família, tá bom? Pastor, por que o Senhor escolheu esse tema em falar sobre família? Porque eu entendo que é o que o diabo mais quer destruir na minha vida e na tua vida. Pastor, é o que o diabo mais quer destruir na nossa vida? É a nossa família. E porque eu entendo que a igreja do Senhor Jesus, a igreja, a comunidade aqui, Ministério de Adoração Casa de Deus ou qualquer outra igreja, ela é formada por famílias. Ela é formada por a base da igreja, tá bom? Ela é formada por famílias. E eu sei o quão o diabo ele luta para querer destruir a família. Por que, pastor, ele luta para querer destruir a família? Porque quando ele destrói a família, ele consegue destruir a igreja. A verdade é que a única forma que o diabo acaba com uma igreja é destruindo as famílias. Se ele destrói a tua família, ele consegue atingir a igreja do Senhor Jesus. Então, a verdade é que é algo muito importante e nós devemos nos ater a isso, tá bom? Devemos nos ater. Eu costumo dizer que o maior patrimônio que eu e você temos não é o teu carro, não é a tua casa, não é a tua moto, não é a tua bicicleta. O maior patrimônio que você tem de maior valor na tua vida é a tua família, tá bom? Enquanto terreno. Então a família ela tem uma importância muito grande para Deus, tá bom? E ela é a base da sociedade. E não precisa ser muito inteligente para você olhar ao seu redor ou assistir um jornal e saber que o diabo ele está lutando pesado contra as famílias. Se alguém assiste, por exemplo, aqui jornal, sabe que existem diversos projetos de lei, onde deputados, senadores, até mesmo vereadores, eles querem aprovar. E dentro desses pacotes, desses projetos de lei, existem leis para destruir a família, para destruir o conceito bíblico de família. Pastor, qual é o conceito bíblico de família, pastor? Conceito bíblico de família: Deus criou o homem
e a mulher. E do homem e da mulher sai a sua prole, sai a sua descendência. Pela Bíblia Sagrada, família é constituído apenas por um homem e uma mulher. Mas o que existe hoje nas câmaras legislativas, no Senado? Projeto de lei querendo instituir família, homem com homem e mulher com mulher. Hoje é o que mais existe. Pessoas querendo instituir projetos de lei, para que o homem e outro homem possam se casar. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, o homem e outro homem já podem se casar no civil, no cartório. Se chegar dois barbudos lá no cartório e falar assim, eu quero casar, o cartório não pode dizer não, porque já está previsto em lei que homem com homem no cartório pode casar. Se chegar duas mulheres lá no cartório, pastor, eu quero casar, tem que casar. Então tudo isso nós podemos entender, nós que temos a mente de Cristo, nós podemos entender que é o diabo querendo atingir as famílias, querendo deturpar o padrão de família para querer atingir a igreja, tá bom? Então, é algo que nós devemos dar importância. Essa é a verdade. Nós devemos dar importância ao conceito família. E eu queria trazer umas verdades aqui para nós essa noite. Pelo menos 3 verdades de acordo com a Bíblia sobre família. Pastor, pelo menos 3 verdades sobre família? Sim, 3 verdades sobre família, tá bom? No primeiro estudo dessa noite, eu quero falar essas 3 verdades. Pastor, qual é a primeira verdade sobre família? Primeira verdade, eu quero que você possa absorver isso no teu coração e na tua mente, tá bom? A primeira verdade sobre família: a família, ela nasceu no coração de Deus. Pastor, a família nasceu no coração de Deus? Foi. O texto que nós lemos aqui de Gênesis 2:18, eu vou ler novamente. Mas olha só, diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Nós conhecemos a história da criação do homem. Nós conhecemos. Deus, ele fez, o planeta. Deus, ele fez terra. Deus fez céu. Deus fez luminares. E a Bíblia fala que no 7º dia, no 6º dia, Deus, ele fez o homem. E quando tu lê a Bíblia, tu percebe que ainda antes de Eva ser criada por Deus, o homem, ele já vivia no jardim do Éden. Porque Deus, ele fez animais, Deus, ele fez o sol, Deus, ele fez a lua, Deus, ele fez tudo. E logo depois, a última coisa que Deus, ele fez foi o homem. E a Bíblia fala que Deus agora colocou o homem dentro do jardim do Éden para cuidar e lavrar daquele jardim. Então, se você for ler a Bíblia, você vai ter que entender dessa forma. Ainda antes da mulher existir, o homem já estava dentro do jardim, tá bom? E fazendo, eu particularmente creio, não tem texto exato da Bíblia, mas estava lá trabalhando no jardim, dando nome para bicho, plantando, colhendo. Era o trabalho de Adão dentro do jardim do Éden. E a Bíblia fala que em dado dia, Deus olha para Adão e chega à seguinte conclusão. E Deus fala para si mesmo: não é bom que o homem esteja só, mas eu farei para o homem uma auxiliadora. Em outras palavras, eu farei para o homem uma mulher. Quando Deus, em seu coração, ele decide criar a mulher, quero que você entenda, nesse momento, Deus, ele está criando a família. Nesse momento, Deus está criando o padrão de família. Então você percebe uma coisa: família, primeiramente, nasceu no coração de Deus. No coração de Deus.
Em dado dia, Deus olhou para Adão e falou: não quero que o homem esteja só, então vou fazer uma mulher para ser auxiliadora, para ser ajudadora do homem. Em outras palavras, para andar lado a lado com o homem. Nesse momento, a família, ela é formada. Pastor, uma família, ela é formada quando um homem e uma mulher se casam ou quando vêm os filhos? Deixa eu tirar essa dúvida para ti aqui. Pela Bíblia Sagrada, uma família, ela é formada quando há a união de um homem e uma mulher. Eu já vi gente falando: não, pastor, tem que ter filho para ser família. Não, pela Bíblia Sagrada não. Juntou-se um homem com a mulher, forma-se uma família. O que vem depois, vamos usar essa expressão, são agregados. É família também. É os filhos. É os agregados agora da nossa família, da nossa casa. Mas entenda uma coisa, abre agora a tua mente. Você já deve ter ouvido isso, mas eu quero que você ouça de novo e que o Espírito Santo possa avivar essa palavra no teu coração. A Bíblia fala que Deus tirou a mulher de qual lugar do homem? Quantos aqui leram na Bíblia que tirou a mulher da parte do pé do homem? Levanta a mão. Quantos aqui leram na Bíblia que Deus tirou uma parte da cabeça de Adão para fazer a mulher? Levanta aqui a mão. Quantos aqui leram na Bíblia que Deus tirou da costela de Adão para formar a mulher? Levanta aqui a mão. Glória a Deus. Você está lendo a Bíblia, né? Glória a Deus. Mas Deus, ele tirou a mulher da costela do Adão. E aqui nós podemos concluir uma coisa. A intenção de Deus, quando Deus fez a mulher, é que a mulher, está aqui no versículo, é que fosse ajudadora, auxiliadora do homem. Auxiliadora. Em outras palavras, eu poderia dizer que o homem e a mulher, a mulher foi criada para andar lado a lado com o homem. Por quê, pastor? Porque ela foi tirada da costela, e a costela, ela fica no lado do corpo do homem. A mulher não foi feita e formada, por exemplo, para andar no pé do homem. Não foi. Muito menos da cabeça, para ser alguém mais elevada com o homem. Mas dentro da instituição chamada família, homem e mulher têm que andar lado a lado. Se andarem lado a lado, pode ter certeza, vai ter bênção de Deus para a vida dessa família, tá bom? Mas entenda isso, coloque na tua cabeça. Por que o diabo, ele luta tanto contra a família, pastor? Porque a família, ela nasceu no coração de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Quiser me acompanhar, fica à vontade. Olha só. Não foi Adão que primeiro pensou em uma esposa e em filhos. Foi Deus que tomou a iniciativa. O casamento se originou no interior de Deus, por isso é fundamental. Quando um lar se destrói, o coração de Deus é ferido. Esta é a razão básica porque Satanás ataca a família, porque odeia os planos de Deus. Então, tu entendeu que o casamento se originou no interior de Deus? Glória a Deus por isso. Então não foi coisa feita por homens. Foi Deus no seu coração que olhou para Adão e falou: não é bom que o homem esteja só, tá bom? Entenda isso. O casamento se originou-se no interior de Deus, então isso é fundamental, tá bom? Olha só, quando um lar se destrói, pastor, quando um lar se destrói, o coração de Deus, ele é ferido? Sim. Quando um lar se destrói, o coração de Deus, ele é ferido. Mas só quero te dizer, te ensinar a forma bíblica e correta de se constituir uma família. Por quê? Porque hoje no nosso dia a dia existe uma visão deturpada de se constituir família. Por exemplo, tem pessoas, eu sempre entendi,
Quando você tem a luz da Bíblia no teu coração e na tua mente, você tem que procurar andar por ela. E quando eu falo que a junção de um homem e de uma mulher constitui-se a família, é dessa forma, não é uma coisa invertida. Porque o que acontece hoje, por exemplo, pessoas, elas entram num relacionamento, a menina engravida, aí porque a menina engravidou, aí o homem tem a obrigação agora de casar com a menina. Pastor, isso é uma formação errada de família? Começou formando errado. A verdade, começou invertido. Porque o filho, ele tem que vir depois da aliança do homem com a mulher, mas dentro do casamento. Mas o que nós mais vemos aí é o quê? Primeiro se vem o filho, e depois o homem e a mulher constituem-se uma aliança de casamento. Pela Bíblia Sagrada, esse padrão de formação está errado. O padrão de formação bíblico é o homem e a mulher dentro, tá bom? Do padrão chamado casamento. E eu quero que você entenda uma coisa sobre o padrão chamado casamento. Não existe, por exemplo, sexo fora do padrão chamado casamento. Não existe. Pela Bíblia Sagrada, relações sexuais só existem dentro do padrão do casamento. Primeiro, toda relação sexual pela Bíblia, dentro do casamento, é bênção de Deus. Pastor, é bênção de Deus? É bênção de Deus. Pastor, quando que se torna maldição? Quando é realizado fora. Então, quando você começa a deturpar aquilo que Deus ele criou, ou você começa agora a trocar a ordem, primeiro você tem filho, depois você casa, ou então primeiro você tem relação, depois você casa. Não, o padrão da Bíblia Sagrada é você constituir família entre uma mulher, mas o homem casa-se com uma mulher, constituiu família. Logo depois vem a prole, vem os filhos. Pastor, isso é o padrão de família? Isso é o padrão de família, tá bom? E eu sei que hoje parece até, vamos dizer assim, alguém do outro mundo falar esse tipo de pregação ou mensagem, porque parece que é normal, por exemplo, um homem e a mulher se ajuntar. É normal hoje na sociedade. Parece que é normal, né? As pessoas não casarem. E pela Bíblia Sagrada, a Bíblia condena esse tipo de atitude. Então, quero que nós possamos entender essa noite que a nossa base de comportamento, a nossa base de vida, ela se chama Bíblia. E por mais que a sociedade esteja achando algo normal, nós não devemos achar normal. Porque eu quero já que você entenda uma coisa: a Bíblia é o livro que, quando você cumpre ele, as bênçãos dele vêm para a tua vida. Mas é um livro também que, quando você desobedece ele, as maldições que existem, tá bom? E tem bastante que fala que quando você transgride a lei de Deus, essas maldições também vêm para a vida do homem e da mulher. Então é melhor, essa é a verdade, é melhor eu cumprir com as regras que esse livro ele me ensina a fazer. Por quê, pastor? Porque quando eu cumpro com a lei de Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida, tá bom? Em nome de Jesus. Então, forme a tua família, se você ainda não tem, da forma correta. Forme da forma correta, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então entenda aqui, pastor, segunda verdade sobre família, pastor, vamos lá, segunda verdade sobre família. Deus criou a família como a solução de um problema. Gênesis 2:18, quero ler de novo para você, diz assim: o Senhor Deus disse ainda, é o mesmo versículo: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Olha só, entenda uma coisa: Deus ele constituiu a família, e Deus ele olhou para Adão e falou: não é bom que o homem esteja só.
Aqui nós podemos agora viajar, essa é a verdade na Bíblia. Existem pregadores que viajam e nós poderíamos ver Adão sozinho lá dentro do jardim do Éden. E Deus, ele já criou os animais macho e fêmea. Essa foi a criação de Deus. Então você começa agora a imaginar, no dentro do jardim do Éden, cada macho tinha uma fêmea para ser sua companheira. Dentro do jardim do Éden sempre existia o casal. O casal. E agora a Bíblia fala que Deus olha para Adão e fala: olha, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora semelhante a ele. Opa, então Deus, quando fez a mulher, Deus, ele quis resolver um problema de Adão. Pastor, qual era o problema de Adão? A solidão. Solidão. Eu não sei se alguém já passou por essa experiência, mas o solteiro, eu já fui solteiro. Eu fui solteiro. E quando eu era solteiro, eu já vivi noites que eu me senti sozinho. E não foi uma, foi dezenas de vezes. E a verdade é que quando eu casei, nunca mais eu tive esse sentimento dentro do meu coração de me sentir sozinho. Por quê, pastor? Porque é princípio bíblico. Deus, ele resolve o problema da solidão formando a família. Família. É tanto que um dia desse, estava assim, uma noite chuvosa, e eu estava saindo da igreja e voltando para casa com a minha esposa, e eu comentei justamente isso com ela. Eu falei assim: amor, deve ser tão ruim, né? Uma chuva dessa, tá um pouquinho de frio, num frio desse, alguém voltar para casa e não ter uma companheira, e não ter um companheiro. Eu falei isso para ela porque eu já senti esse sentimento. Eu falei: é ruim, tá bom? Então Deus, para resolver o problema de Adão, Deus criou a mulher. E agora eles foram companheiros, tá bom? Mas entendam uma coisa essa noite, no nome do Senhor Jesus. Me acompanhe no nome de Jesus. O problema de Adão era a solidão. A família atual, ao invés de ser solução para alguns, tem se tornado geradores de múltiplos problemas. Entenda agora alguma coisa. O princípio de Deus, quando ele fez a mulher para Adão, foi para resolver esse problema. Glória a Deus por isso. E a verdade é que nós temos que entender dessa forma: opa, Deus resolve o problema da solidão do homem e da mulher constituindo a família. Mas o homem, na sua linha de pensamento, ele começa agora a trazer mais problemas para dentro da sua família e da sua casa. Pastor, o homem ele traz mais problemas. Traz. A culpa é de Deus, pastor? Não. A culpa é do homem. Me acompanhe no nome de Jesus. Olha só, os problemas mais comuns na família de hoje, os problemas mais comuns. Deus, ele cria família, acaba com a solidão de Adão, glória a Deus por isso. Mas eu quero que nós possamos entender uma coisa: Deus, ele tem um plano e um propósito que é bom, perfeito e agradável na vida de cada homem e cada mulher. Deus, ele tem esse plano. Mas o diabo também tem os seus planos. E se nós olharmos hoje na nossa sociedade, nós vamos concluir que o diabo, ele tem executado os seus planos, e os seus planos têm dado certo nas famílias, até mesmo famílias dentro da igreja. Por exemplo, um dos problemas, Deus dá a solução, aí o diabo traz agora os problemas. Um dos problemas que existe hoje nas famílias, primeiro, infidelidade conjugal. Hoje existem homens e mulheres que não têm uma aliança
de fidelidade dentro do casamento. E é porque você está na igreja, mas existe também pessoa da igreja que tem esse pensamento que eu vou falar agora. Mas lá no mundo, é babaquice um marido chegar no meio da roda dos outros amigos dele e falar assim: eu só tenho a minha mulher. Ou ele falar: eu não traio a minha mulher. Lá no meio da roda dos ímpios, isso é babaquice. A pessoa é vista como um mole. Mas pastor, o que é isso? É o diabo deturpando o padrão de família. É o diabo falando dessa forma: dentro de um casamento não precisa existir fidelidade de um homem para com a mulher, mas um homem pode ter várias mulheres e a mulher pode ter vários homens. Pastor, isso é um problema da nossa geração atual? É um problema da nossa geração atual. E eu sei que o mundo, ele sempre vai tentar entrar para dentro da igreja. Sabia disso? Pastor, o mundo, ele sempre vai tentar entrar para dentro da igreja? Vai. E a verdade é que em algumas igrejas ele já conseguiu entrar. E agora, nosso século 21, tu vê esse tipo de infidelidade conjugal até mesmo dentro da igreja. Eu estava vendo uma reportagem ontem, aconteceu aqui no interior de Pimenta Bueno. Um crente, a reportagem fala que ele é pastor. Tinha uma amante, e esse relacionamento já tinha 10 meses. E a amante chegou um tempo atrás e falou que estava grávida dele. Ele se desesperou, não querendo que a família e a mulher dele descobrisse o caso extraconjugal que ele tinha. Sabe o que ele fez? Ele matou a amante. Ele matou, está no site de notícias policiais. E não é um caso que existe no meio, vamos colocar aqui, no meio evangélico. Não. Existe 2, 3, dezenas, centenas, milhares de pessoas que deixaram o diabo trazer o comportamento do mundo para dentro da sua família. Deixar o padrão do mundo entrar para dentro da sua família. Pastor, isso é errado. É errado e te leva para o inferno, essa é a verdade. Mas deixa eu te falar mais uma coisa aqui essa noite. Porque algumas pessoas podem pensar que infidelidade conjugal seria apenas de eu ser casado e ter um relacionamento fora do meu casamento. Mas se eu te dissesse que não é apenas isso que é um relacionamento extraconjugal, pastor, não é? Não. Se você for à luz da Bíblia, você vai entender uma coisa, ainda mais quando a Bíblia fala sobre o pecado de adultério. O Moisés, quando ele escreveu as leis e colocou o pecado de adultério nas leis, o Moisés, ele colocou que o pecado de adultério era um homem casado com outra mulher casada. É tanto que a lei de Moisés, se fosse pego em adultério homem e a mulher, ambos eram apedrejados até a morte. Mas tinha que ter a relação, tinha que ter o contato físico, e as testemunhas tinham que pegar no ato, no flagrante. Essa é a verdade. Na lei de Moisés era dessa forma. Aí Jesus, ele vem no Novo Testamento, e aí você entenda isso aqui agora. Jesus, ele vem, e Jesus agora, ele agrava, essa é a expressão certa, ele agrava o pecado de adultério. Pastor, ele agrava como? Jesus agora, ele vem e ele fala assim, ó, o adultério não vai ser agora se um homem e uma mulher
terem relação sexual. Não, não é mais dessa forma não, mas agora eu vou agravar. Além dessa forma, tá? Continuou também esse pecado até, mas agora Jesus falou assim: se um homem olhar para uma mulher, desejando-a com pensamentos impuros, tenta aí, Ney, tu que é nosso sonoplasta daqueles poderoso, tu vai resolver esse problema aí. Um homem que apenas agora olha para uma mulher com um sentimento de ter relações com ela, em outras palavras, cobiçar ela, cobiçar, em outras palavras, se olhar e desejar, Jesus falou: você já cometeu adultério. Em outras palavras, se você só olhar para uma mulher e você desejá-la pela luz da Bíblia Sagrada, já é adultério. Já é adultério. E eu não sei se você leu alguma vez na tua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, quando a Bíblia, lá em Apocalipse, começa a dar uma lista de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Aí começa a falar lá: olha, os afeminados não vão entrar no reino dos céus, os mentirosos não vão entrar no reino dos céus, e vai colocando uma lista, e lá nessa lista tem também escrito assim: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Pastor, tem lá, tem. Está na lista de Apocalipse que os adúlteros também não herdarão o reino dos céus. Então, é algo que nós temos que nos preocupar, porque o simples ato de eu ser casado com um homem e uma mulher, tá bom? E eu quero, quando eu uso a expressão homem, pela Bíblia Sagrada, existem muitos textos da Bíblia que usa-se a expressão homem, mas significa ambos os sexos, tanto homem como mulher, tá bom? Quando eu uso a expressão homem, também serve para mulher. Mas entenda aqui uma coisa essa noite: o casamento à luz da Bíblia é algo para ser honrado. Pastor, honrado é tanto que a Bíblia orienta que a nossa cama, ela tem que ser um leito sem mácula. Pastor, um leito sem mácula, depois eu me aprofundo mais nisso. Mas entenda, o casamento ele é para ser honrado. E eu sei como pastor, que diversos casamentos eles são destruídos pelo pecado da infidelidade conjugal. Sério, pastor, sério. É diversos casamentos, porque, pastor, por que tu separou do fulano de tal? Porque fulano de tal me traiu. Porque o fulano de tal teve um caso extraconjugal. Isso é um dos motivos que casamentos acabam. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o diabo, ele não precisa de uma porta gigantesca aberta para entrar e acabar com a tua família. Não. O diabo ele precisa apenas de uma brecha. E essa brecha ela pode ser pequena. Se você deu, ele entra e acaba com o teu relacionamento. A brecha pode ser, sabe o quê? Você não tem amante, você não tem um caso extraconjugal, mas você comete o pecado que Jesus comparou ao adultério, que é cobiçar. Você comete o pecado que Jesus comparou ao adultério, que é desejar. Pastor, quando eu desejo, quando eu cobiço, é uma brecha para o diabo acabar com o meu casamento? Essa é a verdade. E várias outras brechas. Eu já aconselhei pessoas em situações que o casamento estava acabando, e a pessoa foi contar para mim como é que começou a desandar o casamento dele. E sabe qual é a história? Eu conto, que não é daqui.
E a verdade é que o rapaz já está até na glória. Não é daqui ele. Mas um casamento foi destruído e eu fui dar esse suporte já no fim. Se tivesse procurado antes, eu tenho certeza que os conselhos teriam valido e ele teria consertado o casamento dele. Mas ele falou assim, é o seguinte: eu tenho um vício na minha vida e eu não consigo largar. Por mais que eu tenha a minha mulher, eu sou viciado em pornografia. Eu sou viciado, pastor. E quantas são as vezes que eu deixo a minha mulher na cama de madrugada e vou me alimentar de sites pornográficos? E sabe qual foi a consequência disso para a vida dele? Primeiro, a consequência disso foi esfriar na fé e perder a presença do Espírito Santo. E segundo, foi perder a família. Possivelmente a esposa dele nunca soube que ele tinha esse vício. Possivelmente. Mas o diabo sabia. E se o diabo tem uma brecha, ele entra por ela e acaba com o casamento do homem e da mulher. Eu não sei se algum dia alguém aqui, vou ser bem prático, algum homem aqui saiu de manhã cedo para ir trabalhar, e quando você saiu de casa, estava uma bênção, uma maravilha lá na tua casa, tua esposa até te deu um beijo, e você foi para o trabalho. Mas no decorrer da tua trajetória para o trabalho, tu viu mulheres e tu cobiçou. Ou então você até fez o fio-fio. Você nunca nem tocou na mão daquela mulher. Mas você mexeu, não sei. Mas se você apenas cobiçou, você não sabe nem o nome, você nunca nem tocou naquela mulher, apenas você deixou essa raiz do teu coração brotar. Em outras palavras, apenas você abriu uma porta de legalidade. Aí sabe o que aconteceu no final da tarde? Você voltou para tua casa. E quando você voltou para tua casa, a tua mulher estava com a cara daquele tamanho. E você pode pensar, mas o que eu fiz? Não fiz nada. Saí daqui, estava uma paz. Voltei, a mulher agora já está transtornada. Aí começa a briga, começa isso. Vocês brigam por nada no final da noite. Você quer saber aonde a porta de legalidade foi aberta para o diabo ir lá e começar a trabalhar na tua casa, na tua família? Lá naquele momento durante o teu dia, que você não vigiou e você deixou esse pecado da imoralidade ser praticado por você. Não foi nem tão agravante, porque você não pegou ninguém, não se relacionou, não pegou nem na mão. Mas você cobiçou. Isso é o que basta para o diabo entrar e começar a colocar brigas, dissensões, intrigas dentro da tua casa. Muitos casamentos terminam por isso. Eu já ouvi alguns testemunhos de pessoas que se separaram. Por exemplo, teve um casal muito tempo atrás, isso aí é coisa de décadas atrás. Mas a mulher chegou um dia que não queria mais saber do cara. E ela foi lá no cartório da entrada no divórcio, e lá fala, às vezes fala o motivo. E o motivo que a mulher colocou para se divorciar do homem, sabe qual foi o motivo? Preguiça. Eu quero separar desse homem porque ele é preguiçoso. A verdade, vou ser bem sincero, realmente ele pode até ser preguiçoso, mas isso não foi apenas o único motivo porque houve divórcio naquela família. Pode ter certeza que não. Mas houve várias brechas que foram abertas. E o diabo, eu quero que você entenda uma coisa sobre classe de demônios. Existem demônios que causam confusão.
Existem demônios que causam intriga. Se você um dia, lá dentro do teu casamento, da tua família, em dado momento você começou uma discussão e você não sabe por quê, do nada. Começou-se uma briga, do nada. Te dá a resposta de quem estava lá no meio dessa briga. Demônio de confusão. Sabia disso? Eu lembro de uma experiência de uma pessoa que ela conta, e ela fala que um dia, do nada surgiu uma briga dela com o marido. Do nada. Briga é porque você sabe, assim como eu, que às vezes a briga ela surge por pequenas coisinhas. E ela fala que nesse dia, do nada, surgiu uma briga e começou a discussão. E a discussão começou a ficar mais acalorada. E quando de repente, eles brigando, discutindo perto de um sofá, ela falou que quando ela olhou para o sofá, ela viu um demôniozinho. Na linguagem de quem aqui? Linguagem de demônio é os heresinhos. Ela viu um demôniozinho e esse demôniozinho ficava rindo do que estava acontecendo. E ficava dando gargalhada. Da confusão que aquele casal estava ali brigando. Essa foi uma experiência que eu já ouvi da boca dessa pessoa. Tá bom? Mas eu sei que é verdadeira. Porque o que gosta de causar confusão dentro de uma família de casamento é demônio. Mas eu quero que você entenda apenas esse princípio, pastor. Quando é que eles entram? Quando uma portinha, uma brechinha de legalidade foi aberta. É o suficiente para ele entrar e causar discórdia, intriga, traição, causar tudo aquilo que o diabo ele vem causar na vida da família. Então, eu quero que em nome do Senhor Jesus, mande essa infidelidade conjugal para bem longe da tua família, tá bom? Em nome de Jesus. Mas outra coisa que o diabo ele coloca é a falta de amor. Falta de amor. Vou citar apenas o versículo, mas outra terça-feira eu vou falar sobre o papel do homem. Vou falar sobre o papel da mulher e, se der, vamos falar sobre o papel dos filhos. Em terças-feiras diferentes. Mas existe um versículo que fala para o homem, que diz dessa forma, que o homem, ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Pastor, assim como Cristo amou a igreja, eu não sei se você sabe, mas o amor que Cristo amou a igreja é um amor de morte. Ao ponto, sabe de quê? De dar a sua própria vida numa cruz, pela igreja dele. Entenda uma coisa: o homem, ele deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. E o que mais existe hoje, sabe o que é? Falta de amor dentro de um casamento e de uma família. E quando existe falta de amor, quer que você entenda o nome de Jesus, é o suficiente para o diabo acabar com ela. Eu sei que existem maridos que tratam a esposa pior do que tratam os seus amigos. Eu sei que existem maridos que fazem favor para toda e qualquer pessoa, mas não faz para o seu esposo ou para a sua esposa. Isso existe. Eu quero que você entenda uma coisa bem séria. No dia que você tratar os de fora melhor do que os de dentro da tua própria casa, tá bom? Você corre um grande risco de perder a tua família. No dia que você valoriza mais os de fora do que você valoriza os de dentro de casa, porque eu sei, tá? Isso aqui também não é novidade para você, mas eu sei que existem pessoas que com seus amigos de trabalho, de igreja, sei lá, de futebol,
o tratamento é um tratamento bem bom, educado. É um tratamento de amor. Mas agora quando ele vai para a família, esposo, esposa, filhos, o tratamento é um tratamento de desamor. E essa regra está invertida, essa é a verdade. O fato de muitas famílias se estarem acabando hoje é também por falta de amor. Tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que crente dessa igreja entenda no nome de Jesus que você não deve, em forma nenhuma, tratar os de dentro da tua casa pior do que aqueles que você trata na rua. A verdade é que você tem que ser bom tanto com os de fora, mas também você tem que ser bom com os de dentro. Porque senão você corre um grande risco de perder a tua família. Essa é a verdade, tá bom? Então tem que ter amor. E o diabo coloca falta de amor. Olha só, ciúmes, violência física ou verbal. Eu sei de uma coisa, eu vou falar para você essa noite. Isso aqui é verdade. Que uma palavra, ela fere mais do que 2, 3, 4 tapas. Sabia disso? Palavras lançadas fazem com que pessoas carreguem traumas na sua vida, e esses traumas ficam durante décadas e não saem. E a pessoa não consegue crescer naquela área. Por quê? Porque lá atrás, um dia, o esposo, a esposa, o pai, a mãe lançou uma palavra, e essa palavra, que é uma semente, ela entrou na terra do teu coração e ela agora permaneceu e ela agora frutificou. Quando a Bíblia fala sobre palavras, quero que você entenda uma coisa sobre palavras. A Bíblia ela fala que palavras elas têm um poder de matar. Assim como o adultério é um pecado de apenas olhar, o pecado de homicídio, entenda bem isso essa noite. O pecado de homicídio, que é matar alguém, não é apenas quando você pega um revólver, sei lá, uma arma branca, e você desfere contra uma pessoa. Não, isso não é somente isso que é pecado de homicídio. Mas você pode matar alguém falando. Pastor, eu posso matar alguém falando? A Bíblia fala sobre isso. Palavras, elas matam o interior de uma pessoa. É claro, eu não vou viajar aqui e falar que o homem ele é mais propício a morrer áreas da sua vida por palavras. Eu sei que não é. Mas eu sei que a mulher, ela tem a tendência maior de absorver as palavras que são lançadas. Isso aqui não é novidade para ninguém. Chama um homem de gordo para você ver. Alguém numa roda de amigos chamar o outro de gordo, de careca, é motivo de risada. Ele vai escolher um apelido pior e vai te chamar. No meio de homens, você chama o cara de um monte de coisa. O homem, ele não absorve tanto palavras. Absorve, mas não tanto. Pode chamar de careca, chama de gordo, chama disso, daquilo. Para o homem é diversão. Mas eu entendo que para a mulher já é diferente. Chama uma mulher de gorda, ainda mais se você for o esposo dela. Chame. Ou então fale assim, cara, essa roupa, você tem que emagrecer muito para você entrar nessa roupa, né, meu amor? É o suficiente para matar uma área da vida dela. Fale que o cabelo dela tá ruim.
Encontre um defeito no corpo dela para você ver. É o suficiente para você matar o ego da tua esposa. E pela Bíblia Sagrada eu quero que você entenda isso. Homicida se faz também com palavras, tá bom? É por isso que é uma área que nós temos que vigiar. Ainda mais, como eu estou falando aqui na nossa realidade, do homem para com a mulher. Tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, use palavras para abençoar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E aqui o quinto e o sexto, o diabo tem colocado vício de droga nos filhos, desobediência nos filhos, tá bom? Isso aqui é o que o diabo ele faz. E para concluir, quero que você entenda uma terceira verdade que você tem que levar para a tua família. Pastor, qual é essa terceira verdade? Leve essa verdade essa noite para a tua família. Se você levar, pode ter certeza, a tua família vai ser muito abençoada, tá bom? Que é você fazer de Deus o centro da tua família. Pastor, fazer de Deus o centro da minha família, pastor, faça de Deus o centro da tua família. Eu quero ler só um versículo para você que diz assim, Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguido com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Entenda uma coisa, tu quer ter uma família abençoada? Você pode dizer um amém para Jesus? Leve essa verdade para a tua família. Qual é, pastor? Coloque Deus no centro da tua família. Quando a Bíblia ela fala um versículo que diz dessa forma, que uma corda de 3 dobras ela não se quebra. Uma corda, entendeu? Se você pega três cordas e você entrelaça essas 3 cordas, ela não se quebra, a Bíblia fala. Não se quebra. Se você entrelaçar apenas 2 cordas, existe uma possibilidade de se quebrar. Agora, três dobras, 3 cordas, a Bíblia fala que não se quebra. Pastor, o que é essas 3 dobras, 3 cordas que não se quebra? Primeiro, a primeira corda é o homem, a segunda corda é a mulher e a terceira corda é Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Se for só 2, o homem e a mulher sem Deus, pode ter certeza, todos esses pecados virão para a tua família e um dia ela vai ser destruída. Mas se você colocar Jesus na tua família, não se preocupe, porque você vai ter uma família abençoada, pode ter certeza disso. Eu aconselho essa noite vocês pegarem o exemplo de um casal da Bíblia que não tem nome, que foi o lugar onde Jesus ele fez o primeiro milagre do ministério dele. Você sabe onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Sabe? Foi aonde? O cego Bartimeu. Quantos aqui sabem que foi lá com o cego Bartimeu para o milagre de Jesus? Não. Dentro de um casamento, transformando a água em vinho. Quantos aqui acham que foi dentro de um casamento? Levanta a mão em nome de Jesus. E os outros? Foi lá dando vida para o ladrão da cruz, o primeiro milagre de Jesus? Não. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento.
é aquela história onde a Bíblia fala que Jesus, ele transformou a água em vinho. Em dado momento da festa, acabou-se o vinho, acabou-se, né? Não tinha mais vinho. E uma festa judia, de judeu, durava 7 dias. O que fazer? O que fazer? Não dá para ir comprar? Não tem o que fazer. Sabe o que aconteceu? Jesus estava naquela festa e ele foi o responsável em fazer com que a alegria daquele casamento permanecesse até o seu final. Pastor, Jesus foi o responsável? Foi. Porque ele que multiplicou a água em vinho e a festa, a alegria de um casal que não tem nome na Bíblia. Mas Jesus trouxe a alegria para esse casal. Mas sabe qual é? O que essa história nos ensina? Vou terminar. Essa história nos ensina que no nosso casamento, na nossa família, sempre nós temos que convidar Jesus para se fazer presente, tá bom? Sabe por que a alegria daquele casal continuou até o fim da festa? Porque quando eles foram fazer a sua lista de convidados do casamento, eles colocaram lá, olha, vamos convidar a Maria, a Raimunda, vamos convidar o Francisco, o Valdinei, vamos convidar aqui o Varela, mas eu não posso esquecer de convidar Jesus. Opa! Convida Jesus, entrega o convite para Jesus lá. O ensinamento que fica para nós dessa história é esse. Eles não esqueceram de convidar Jesus. E todas as vezes que você convida Jesus para estar junto com você, pode ter certeza, os ventos podem vir, as tempestades podem bater no teu barco, os problemas existirão, mas sempre vai haver milagre, vai haver vitória, o barco não vai afundar. Em outras palavras, sempre Jesus vai trazer solução lá dentro da tua casa, lá dentro da tua família. Sabe por quê? Porque você chamou ele para dentro da tua casa, da tua família. Então, segredo para ter família abençoada: deixe Jesus morar lá dentro da tua casa. Eu não sei você, mas eu oro com frequência sobre isso, tá bom? Para deixar Jesus morar na nossa casa. Se você não quer, ele não vai. Mas se você quer, ele vai, tá bom? Deixa eu dar só um conselho aqui de pastor. Para ele estar lá, você tem que tirar as coisas que ele não gosta. Pastor tem que tirar as coisas que ele não gosta? Se existir coisas que ele não gosta, ele não vai permanecer. Se o teu tratamento com a tua família é um tratamento arrogante, ele não vai permanecer. Se você tem brechas no teu casamento de infidelidade, de imoralidade, pornografia, disso, daquilo do outro, ele não vai permanecer. A única forma dele permanecer é nós fechando todas as brechas e declarando que o ambiente aonde nós estamos com a nossa família é um ambiente santo e é um ambiente propício para ele habitar. Se você fizer isso, pode ter certeza, dias de bênção e de vitória virão sobre a tua vida, tá bom? Em nome de Jesus.